Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa primeira aula da segunda parte de fatoração. A gente vai falar das duas principais técnicas de fatoração, que na verdade vêm dos produtos notáveis que você já conhece. Então a primeira é essa aqui da diferença de quadrados. Vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho disso daqui. Então, diferença de quadrados. Você conhece bem essa expressão, não conhece? Olha só, olhe para o lado direito aqui dessa igualdade, o segundo membro dessa igualdade, nós temos aqui um produto notável muito conhecido, que é o produto da soma pela diferença. Você lembra bem que se você fizer a distributiva aqui, você faz o primeiro vezes o segundo, depois o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. O resultado disso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é essa expressão que você deve já conhecer bem da nossa aula de produtos notáveis, ok? Então você sabe muito bem fazer a volta. Fazer essa passagem aqui deve ser muito bem conhecida por você se eu te dou a expressão que está no segundo membro, você deve ser capaz de rapidamente chegar na expressão do primeiro membro. Bom, agora vamos discutir o contrário. Lembre-se que nós estamos na aula de fatoração. Então, agora a gente tem que fazer o caminho inverso. Eu vou te fornecer a expressão que não está fatorada. Então, eu vou te fornecer essa expressão aqui e você tem que ser capaz de chegar nisso daqui. Você vai fazer isso com bastante treino. É claro que a gente vai ter que fazer muito exercício, muito exemplo, para você ser capaz de enxergar isso daqui. E eu vou te ensinar, claro, algumas técnicas, algumas maneiras de você fazer isso com mais rapidez, ok? Vamos lá, eu vou separar aqui o nosso primeiro exemplo. Nós temos já o primeiro aqui. Ok. B quadrado menos 100. Bom, b quadrado menos 100 é uma expressão que não está fatorada. Você concorda? Deixa eu colocar aqui mais para o meio. Ótimo. B quadrado menos 100 não está fatorada porque ela não está escrita em forma de produto. Então a gente tem que tentar fatorar essa expressão. Bom, a primeira coisa que você tem que reparar é o seguinte, ó. Isso aqui é um quadrado e isso aqui é um quadrado. Atenção para o nome da nossa aula. O nome da nossa aula, eu vou voltar aqui. O nome da nossa aula é diferença de quadrados. É exatamente o que nós temos aqui, não é? Nós temos uma diferença. A diferença está aqui porque tem o sinal de menos. E temos dois quadrados. Como assim, Egg, dois quadrados? O que define algo que é quadrado? Ora, algo é quadrado quando você consegue extrair a sua raiz quadrada. Então, se você é capaz de extrair a raiz quadrada de alguma coisa, então nós temos um quadrado exato. Essa é a ideia que você tem que ter. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou separar um pouquinho aqui o primeiro e o segundo termos, e você tem que pensar assim, ó. Você é capaz de extrair a raiz de b quadrado? Vai dar um resultado exato, um resultado aceitável? Sim, nós conseguimos extrair a raiz de b quadrado. Qual é a raiz de 100? Bom, a raiz de 100 é 10. Então, se nós conseguimos extrair a raiz dos dois termos e também temos um sinal de menos, então nós temos uma diferença de quadrados. Ok? É assim que você vai reconhecer a nossa técnica de fatoração. Bom, e daí? Agora, como é que a gente fatora então essa expressão? Você vai fazer assim, ó. Você começa a fatoração dessa forma aqui. Você vai fazer parênteses vezes parênteses. Então, no primeiro parênteses vai ter uma diferença, no segundo parênteses vai ter uma soma, que é justamente a ideia do produto da soma pela diferença.
toda vez que nós temos o produto da soma pela diferença, isso se transforma numa diferença de quadrados, que nós já vimos nas aulas de produtos notáveis. Bom, e daí? Agora você faz o seguinte, ó. Você vai extrair a raiz do primeiro termo. A raiz do primeiro termo aqui é raiz de b quadrado é b. Então você coloca o b aqui e coloca, deixa eu pôr minúsculo, coloca o b aqui e coloca o b aqui. Repare que nós colocamos antes do sinal de mais e antes do sinal de menos. Ok. Agora você extrai a raiz de 100. Extraindo a raiz de 100 é 10. Então você coloca o resultado depois do sinal. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 10. E acabou. Pronto. Nós conseguimos fatorar essa expressão usando a técnica da fatoração por diferença de quadrados. Toda diferença de quadrados se transforma no produto da soma pela diferença. Nós estamos usando a técnica daquele produto notável ao contrário, aquele produto notável que você já conhece. Vamos tentar fazer mais uma? Essa aqui acabou, a resposta fica exatamente esta que está aqui para você. O importante é você ir se acostumando com a técnica. Vamos tentar fazer o segundo aqui. Deixa eu deixar um espaço. Eu vou pôr aqui para o meio. Ótimo. E vou separar os termos aqui para que eu possa pôr a raiz quadrada. Bom, vamos pensar. Isso aqui é uma diferença de quadrados? O que você acha? Será que é possível extrair a raiz quadrada do primeiro termo? Raiz quadrada de x à quarta é exata. É possível extrair a raiz quadrada do segundo termo? Bom, pode ver que todos os termos aqui têm raiz exata. Então também é possível. E nós temos o sinal de menos aqui no meio também. Então nós estamos tratando de uma diferença de quadrados. Como é que nós lidamos com uma diferença de quadrados? Você vai fazer parênteses vezes parênteses. Um dos parênteses vai ter o sinal de menos. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente preencher. E o outro parênteses vai ter um sinal de mais. Vou deixar um espaço aqui também para a gente preencher. Por que isso, Egg? Ora, porque nós sabemos que o produto da soma pela diferença vai dar uma expressão desse tipo aqui. Então, nós estamos fazendo o caminho inverso. Vamos lá. Vou apagar para a gente poder fazer de novo a ideia. Extrai a raiz do primeiro. Quanto dá raiz de x à quarta? A raiz de x à quarta é x ao quadrado. Eu vou pôr x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. De uma maneira geral, você divide o expoente por 2. Qual é, por exemplo, a raiz quadrada de x à oitava? Se aqui fosse um 8, por exemplo, para extrair a raiz quadrada, você faz 8 dividido por 2, ficaria x à quarta. Quando você extrai uma raiz quadrada, basta dividir o expoente por 2, ok? Bom, agora calma, que vamos para a parte mais complicada. Extrai a raiz agora de 9x² y². Bom, a raiz de 9 é 3, a raiz de x² é x e a raiz de y² é y. Então, aqui depois do sinal, eu vou colocar 3xy e 3xy. Pronto, acabou. Nós conseguimos, então, fazer a fatoração usando a técnica da diferença de quadrados. Quer dizer, você sempre tem que ter na cabeça isso daqui, ó. Produto da soma pela diferença. Mas quando é que vai se transformar nisso? Vai se transformar nisso quando a expressão for uma diferença de quadrados. Ok? Então, primeiro você identifica que é uma diferença de quadrados para depois transformar no produto da soma pela diferença.